Muito bem, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Pronto. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, queremos louvar a Ti por esta manhã que o Senhor nos dá para nos reunirmos como a Tua igreja, para ouvir Tua palavra, para adorarmos a Ti, ó Deus, em tudo que fazemos aqui reunidos. Pedimos a Tua graça para este momento em que a Tua palavra será proclamada e que o Senhor nos agracie, ó Deus, com a transformação que há a partir da leitura e da aplicação dela. Colocamos isso em nome e por amor do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto é um texto pelo qual nós costumamos passar, geralmente lido ali na época do Natal e tudo. É uma história tão conhecida nossa. E nesta manhã eu quero chamar a atenção para uma perspectiva sobre esse texto, certo? Na verdade, eu falo assim, perspectiva, eu quero chamar a sua atenção para um elemento nesse texto. Na verdade, para uma pessoa que é falada dentro desse texto. Geralmente se chama a atenção para a pessoa de Maria ou para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Para o bebê que haveria de nascer. E hoje eu quero que você, de uma certa forma, atente um pouco mais, de uma forma mais específica, para José, certo? A gente vai analisar um pouco a vida de José, aliás, algumas características que a gente pode ver aqui em José, e a partir disso a gente vai ver como isso pode ser aplicado para a nossa vida. Então é uma experiência bem simples. Vamos olhar o que José apresentou aqui, o que na verdade Mateus apresentou da vida de José aqui, e ver como isso pode ser aplicado à nossa vida, certo? É algo tranquilo de a gente fazer. Então, antes disso, quando a gente chega no versículo 18, e se diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, e abre-se 2 pontos aí para a gente, eu queria que você pensasse um pouco, se você fosse escrever uma história do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores de toda a terra, de todo o universo. E esse Senhor dos Senhores e Rei dos Reis vai nascer nesta terra aqui, nessa terra que a gente também está. Muito provavelmente, essa história que eu e você escreveríamos não seria uma história com tanta ambiguidade como essa história. O nascimento de Jesus foi assim, você provavelmente imaginaria que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nasceria de uma forma
do jeito que ele mereceria, né, chegar a este mundo, né, de uma forma provavelmente até apoteótica, maravilhosa, assim, grandiosa. Mas quando Jesus chega a este mundo, ele chega de uma forma muito estranha. Dentro de uma família que a gente já fala muito sobre isso, que é uma família humilde, que é uma situação bem mais humilde do que se esperaria de um rei dos reis e senhor dos senhores. Isso a gente já ouve falar muito. Mas, além disso, é uma situação controversa, de uma certa forma, para quem está olhando de fora. É uma situação difícil. José vê Maria, a sua esposa, que, na verdade, ela estava comprometida com ele, mas para as leis do Antigo Testamento, que ainda eram vigentes nesta época aqui, José, de uma certa forma, e Maria já estavam na primeira fase do casamento. Maria, ou uma mulher que estivesse nessa condição de comprometimento com alguém, com o seu esposo, nessa condição de comprometimento, caso viesse a coabitar com um outro homem, a ter relações com outro homem que não esse com quem ela estava comprometida, ela já seria considerada adúltera pelas leis do Antigo Testamento. Então, de uma certa forma, eles já estavam casados. Mas veio um filho para uma mulher que já estava casada, de uma certa forma, na primeira fase do casamento. Está vendo que eu tenho que fazer uma explicação muito grande para você entender como foi que Jesus veio a esse mundo? Não foi de uma forma assim, em que todos, de uma forma unânime, é isso que eu estou querendo dizer. Não foi de uma forma assim tão clara, que todo mundo pudesse ver de forma gloriosa a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, pelo menos a sua primeira vinda. Não foi. Eu preciso explicar para você como isso aconteceu. E ainda assim começa a surgir algumas dúvidas. Isso a gente está já olhando como tudo aconteceu. Você pode imaginar como isso se deu para aquelas pessoas naquela época que não estavam vendo tudo isso que a gente está vendo aqui. Jesus veio em uma situação controversa. Agora, eu quero usar essa palavra com cuidado, porque eu estou falando da perspectiva das pessoas sobre isso. A perspectiva de Deus sobre a vida do Senhor Jesus Cristo foi do jeito que ele deveria vir, de uma forma como, de fato, ele deveria chegar à Terra nessa situação. Mas, para quem vai explicar, é difícil, é complicado. Mas isso já nos faz pensar um pouco sobre isso, como, às vezes, eu acho que a gente pensa que Deus, ou pelo menos a gente pensa que a nossa vida deveria tudo ser de uma forma tão, determinada, claro, a gente espera uma progressão linear para tudo na nossa vida, na nossa carreira. A gente gostaria de começar aqui, começa de baixo, mas aí depois a gente vai seguindo e completando uma certa carreira, e a gente espera essa linearidade com relação à nossa vida, com relação à nossa carreira, com relação à nossa família, enfim. Mas aqui a gente vai vendo que o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio a este mundo de uma forma que não foi tão esperada, pelo menos pela maioria das pessoas, pelo menos de uma forma estável, de uma forma unânime. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a sua profecia, com a sua glória. Ele não está preocupado com a perspectiva que as pessoas têm humana com relação à sua própria vida. Mas, enfim, vamos seguir adiante aqui. Deus usa, a partir disso a gente já vai percebendo que Deus usa situações complexas, controversas, difíceis, ainda assim, para mostrar a sua glória. A gente vê isso na vida de Raabe, por exemplo, que daria toda uma mensagem aqui, uma situação controversa, difícil. A vida de Esther também, difícil, complexa, cheia de ambiguidades, e lá está Deus mostrando a sua glória em uma situação tão difícil. Então, se a situação atual da sua vida é difícil, você tem que explicar toda uma história para você dizer onde você está hoje, não ache que isso é algo estranho. Deus usa essas situações na nossa vida, situações inesperadas, difíceis, para que ainda assim Ele seja glorificado. Vamos seguir adiante. Foi assim o nascimento de Jesus. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei que a gente vai olhar a vida de José aqui? E eu queria que a gente fizesse agora um exercício também de se colocar no lugar de José, né? Para usar uma palavra bonita, né? Um exercício de empatia. Vou usar uma palavra mais chique ainda, né? De inteligência emocional, né? Você se coloque um pouco no lugar de José aqui. José, um homem na sua primeira fase de comprometimento de casado com Maria, sabe então que Maria está grávida. E há uma discussão um pouco sobre se José já sabia que ela estava grávida do Espírito Santo ou não, mas eu acho que essa é uma discussão um pouco desnecessária, porque quando a gente vai olhando o texto, diz, ele estava, sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E no versículo 19, quando diz, José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. É um tanto natural já a gente entender que José não sabia que ela estava grávida do Espírito Santo até então, senão não precisava vir um anjo explicar para ele. E depois ele fazer o que ele fez, que a gente ainda vai falar. Então, se coloque um pouco no lugar de José. José, na sua primeira fase de comprometimento com Maria, descobre então que ela está grávida. Que ela, está grávida, e isso já diz tudo. A gente não precisa ficar muito pensando sobre isso. Segundo as leis daquela época, segundo as leis inclusive do Antigo Testamento, não estou falando só de costumes gerais, estou falando do Antigo Testamento. José tinha algumas opções. Ele poderia, e essa seria a forma mais rigorosa de tratar desse problema. Que problema? Maria está grávida. E eles ainda não tinham tido relações. O que José poderia fazer? Segundo as leis do Antigo Testamento. José, de uma forma muito rigorosa, da forma mais rigorosa que poderia se pensar, ainda dentro da lei do Antigo Testamento, José poderia fazer todo mundo saber o que aconteceu. O quê? Que eles já estavam comprometidos na primeira fase do seu casamento e ela apareceu grávida. Se ele fizesse todo mundo saber disso, de uma forma realmente pública, e era assim, era um julgamento público, as pessoas iam saber, a consequência final disso seria que Maria seria apedrejada. Isso era lei. E José, na sua condição de direito, digamos assim, legal, jurídico, poderia fazer isso. Certo? Não estou dizendo que ele queria fazer, não estou dizendo que era assim que faziam sempre, mas estou dizendo que havia uma condição legal para que isso acontecesse. Certo? Era direito dele, nesse sentido. Tá? José poderia fazer de uma outra forma também, que é exatamente o que ele está pensando aqui. José poderia fazer um divórcio. A gente não vai chamar de um divórcio secreto, porque ele poderia chamar duas testemunhas. Então, eu vou chamar de um processo de divórcio mais discreto, porque aquele era mais, né, para todo mundo ver e tudo. Nessa segunda condição, José poderia chamar duas testemunhas e dizer, olha, eu estou me divorciando dela e fica dessa forma. E ainda era dentro das leis, ainda era um processo jurídico legítimo e estaria, não vou dizer que estaria bem, mas estaria bem menos grave, né, do que aquela situação a qual eu me referi, do apedrejamento. E isso era o que estava passando pela mente de José. Então, lembra que eu falei da empatia, vamos se colocar no lugar de José. José estava no seu direito, ainda, né, não estou falando do sonho ainda, naquele momento, que a gente vai lendo aqui um versículo depois do outro, só que as coisas não acontecem assim, né? A princípio, ele soube então que ela estava grávida. O texto aqui diz, né, inclusive a tradução diz, achou-se grávida, faz a gente entender que ela descobriu que estava grávida, mas a gente vai olhar um pouco mais especificamente. A ideia é que
ela foi encontrada grávida por José. José descobriu que ela estava grávida. Enfim, ele ficou sabendo disso. O que deve ter passado na mente de José? Como foi que ele pensou sobre isso? Eu sei que a gente está no terreno da especulação, mas eu só quero que você pense que não foi uma situação fácil. Aí isso não é especulação, não. Não foi fácil para ele. José estava no seu direito, passando por um momento muito difícil, tendo que tomar uma decisão muito difícil. Duas decisões, pelo menos essas duas opções que eu coloquei aqui, eram opções, inclusive, corretas, segundo a lei do Antigo Testamento. E agora? O que ele deve fazer? José não tem que decidir entre o que é pecado e não é pecado, não. José tem que decidir entre deixar aquela que já era sua esposa, deixá-la se difamar, como se usa a palavra aqui na atualizada, passar pela vergonha pública, ou simplesmente passar por um processo mais discreto e, dessa forma, preservá-la de toda essa situação aqui. Mas José provavelmente não estava bem sobre tudo isso, mas ainda assim estava no seu direito. Então, nesse processo aqui de se colocar no lugar de José, a gente vai vendo que a sua vontade, e isso é maravilhoso porque a Bíblia, nessa hora aqui, Mateus, a partir da inspiração do Espírito Santo, ele abre um pouco do coração de José para a gente. É como se a gente visse uma brecha ali. Deus nos permitiu. Qual foi? O que é que a gente pode ver do coração de José? José, versículo 19. Seu esposo sendo justo e não a querendo infamar. Aqui é um pouquinho do coração de José. Se você já teve curiosidade de saber do coração de alguém, que eu sei que você já teve, que eu já tive também. Aqui o coração de José é aberto para a gente. Não a querendo infamar. A NVI traduz, e não querendo expô-la à desonra pública. Para mim fica um pouco mais claro, exatamente. Ele não queria que ela passasse por isso. É isso que está passando no coração de José. A gente se colocou no lugar dele, pois sabe o que foi que ele sentiu agora? O que ele sentiu, o que ele pensou foi, eu não quero que ela passe pela vergonha pública. Mas eu fico imaginando o próximo pensamento de José, que seria, mas ainda tenho o meu direito. Ele tinha o direito de seguir de uma forma muito rígida sobre isso. Mas ele não a queria infamar. Ele não queria que ela passasse por essa vergonha pública. E com isso, irmãos, eu queria que a gente já tirasse uma lição muito clara aqui de José para a gente tirar para a nossa vida. A lição com relação à vida de José é que ele foi um homem, neste momento aqui, que abriu mão dos seus direitos. E ele tinha um direito que não era só um direito civil, no sentido das leis do seu país, digamos assim, da sua nação. Ele tinha um direito legal diante de Deus. E o que foi que José fez? Ele abriu mão desse direito. Ele abriu mão dessa legitimidade legal de ele fazer algo tão trágico. Abriu mão. E eu estou deixando isso aqui muito claro, irmãos, porque a nossa tendência é assim, parece que é uma coisa que a gente até já diz comumente, né? Quando eu estou errado, não, mas quando eu estou no meu direito, aí pronto, né? Você tem o seu direito de fazer qualquer coisa que está dentro do seu direito. Mas, enfim, acho que você já me entendeu. Não é porque está no seu direito que você deve fazer. Não, mas aí a gente tem que ser justo, não é assim? Então quero chamar você para uma outra palavra que a gente tem aqui no texto bíblico. José, versículo 19 ainda, seu esposo, sendo o quê?
Misericordioso, essa palavra? Também é, né? É isso que ele fez, mas a palavra não é essa. Ele está sendo justo. Na verdade, aqui está dizendo que ele era justo. Ah, mas se eu não lançar mão do meu direito, eu não vou ser justo. Não é isso. Porque José era um homem justo e ele abriu mão do seu direito por amor àquela mulher. E agora, eu posso lembrar do texto de Tiago que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A graça triunfa sobre a lei. E essa é uma verdade que atravessa a Escritura. E a gente pode ver aqui em José. O seu direito legal poderia ser colocá-la sob uma condição completamente terrível de ser difamada publicamente e até apedrejada no extremo caso. Mas ele abriu mão desse direito por amor a essa mulher. Quantas vezes você já abriu mão do seu direito por amor a outra pessoa? É muito difícil, irmãos, porque uma coisa é você mudar de atitude porque você está errado, mas aí você não tem direito nenhum. O que você tem que fazer? Você tem um dever de mudar. No caso aqui, você tem direito. E se você fizer, ainda vai estar certo. Mas se você não fizer, você vai estar abrindo mão do seu direito. Por quê? Por amor a alguém. E aí você pode aplicar isso lá para o seu casamento, por exemplo, que é um palco onde várias vezes você vai estar certo e errado também. Talvez mais errado do que certo, né? Não sei. Enfim, o ponto é, vai ter as horas em que você está errado, lá no seu casamento, naquela dificuldade, naquela crise lá do casal, em que você vai estar errado, vai estar errada, mas vai ter um dia que você vai estar certo ou vai estar certa, que os seus argumentos vão estar todos alinhados, inclusive biblicamente, não é só na sua cabeça não. Você ainda tem texto bíblico para provar que você está certo no seu argumento. E aí, o que você pode fazer? Talvez você possa abrir mão do seu direito. Eu não estou dizendo que você deve torcer a verdade, não. José decidiu entre o que era certo também. No caso aqui, provavelmente fazer de uma forma mais discreta. Não estou dizendo que você tem que torcer a verdade, que você tem que ir contra a palavra de Deus. São duas coisas bem diferentes. Eu acredito que você consegue discernir isso. Abrir mão do direito. Por exemplo, eu sei que eu estou certo, mas agora eu não vou falar. Eu sei que eu estou certo sobre isso, e a Bíblia, inclusive, me dá condições com relação a isso. Mas sabe de uma coisa? Não vou criticar agora, não. Ou então, talvez você decida. Isso, eu estou certo, mas eu vou abrir mão de falar isso pela vida mesmo. É isso aí, eu vou seguir para frente e não vou ficar falando disso sempre. Você pode, as discussões, o que você tem direito de fazer ou não, isso são para todos os relacionamentos. Talvez seja uma discussão com seus pais, ou até com seus filhos. Tem um direito, sou pai, e ele tem que fazer assim. E tem mesmo, né? Se for obediência e honra, segundo a palavra de Deus. Mas pode ser que haja algum momento que você possa abrir mão de alguma coisa. Ah, mas a minha condição de filho, e meu pai, ele errou contra mim e tudo, a minha mãe falou assim. Será que você não pode, em algum momento, abrir mão desse direito? E eu quero ser muito cuidadoso aqui, para ninguém sair por aí, né, dizendo assim, estou errado, mas você tem que abrir mão do seu direito. Não é disso que eu estou falando de quem tem o direito, viu? Então não fique cobrando das outras pessoas que elas abram mão do seu direito, não. Como se fosse, você tem que abrir mão do seu direito, está na Bíblia. Que a gente é fácil de torcer quando a gente quer o que quer, né? Então não é disso que eu estou falando. Isso aqui é para quem está certo, segundo a Bíblia, sendo justo como José. Eita! Então é aquela condição em que você está certo, diante de Deus, com o coração claro sobre isso, e você decide, eu vou abrir mão disso. Eu vou abrir mão, por quê? Por amor.
porque eu não quero uma situação mais difícil, eu não quero que essa pessoa seja envergonhada, eu estou vendo que essa situação vai ser muito pior para essa pessoa do que até para mim. Ou então você está vendo que essa situação vai ser ruim para ela, mas aí você diz, eu vou sofrer o dano. José escolheu sofrer o dano. E disse, é isso que eu estou pensando fazer. Pelo menos é o que a gente está vendo aqui. O que o Espírito Santo nos permite ver pela palavra de Deus. Não a querendo expô-la à desonra pública. E eu pretendia então anular o casamento secretamente, né, como a gente... quando tem aqui no versículo 19, resolveu deixá-la secretamente, é essa ideia que eu falei, das testemunhas e tudo isso. Enfim, José abre mão dos seus direitos, e assim a gente deveria fazer também, por amor das pessoas. Seguindo adiante, quando diz, mas, versículo 20, ou aqui na atualizada, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Esse texto, irmãos, é maravilhoso. Porque aqui a gente vê mais uma brecha assim, que Deus nos permite ver agora, não só do coração de José, mas do coração do próprio Deus. Porque Deus, enquanto José estava ponderando nestas coisas, e se a gente olhar um pouco mais especificamente lá no texto, parece dar ainda mais margem para a gente entender que é depois de ele ter pensado nisso. Ou seja, precisou de um processo. José primeiro pensou nessas coisas. Pensou em quê? Pensou que ele teria o direito, mas ele vai abrir mão disso. E depois de a gente ver o coração de José, o que Deus faz? Aí então, ele intervém. Apareceu-lhe um anjo, ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, versículo 20, em sonho, um anjo do Senhor dizendo. Deus esperou José. E aqui eu preciso da compreensão de vocês. É claro que Deus não espera nada no sentido de que ele estava aqui esperando para ver o que José ia fazer ou não, mas em termos humanos, aqui debaixo do sol, o que nos é permitido ver e entender é que Deus, depois que José pensou sobre estas coisas, depois que ele entendeu que iria abrir mão do seu direito de fazer aquilo de uma forma mais rígida, foi que Deus interviu e lhe apareceu esse anjo. Às vezes, irmãos, Deus também faz assim com a gente. Ele espera ver o nosso coração. Isso é tão complexo. Porque às vezes a gente quer a resposta de Deus sobre as coisas de uma forma tão rápida, mas Deus está ali sondando o nosso coração. Por que você quer isso? Por que você quer vencer essa discussão? Por quê? Só porque você está certo? Por que você quer vencer essa batalha? Talvez seja uma batalha lícita, uma batalha legítima. Mas por quê? O seu coração, Deus quer ver o seu e o meu coração, irmãos. E a gente precisa sondar lá no fundo, será que não é o meu orgulho que quer que eu vença isso aqui? E estou usando a Bíblia como desculpa, que às vezes a gente usa a Bíblia como desculpa mesmo. Não, mas a Bíblia diz. Será? Deus viu o coração de José. E depois disso enviou o anjo. Explicou para ele o que tinha acontecido. Mas até então José não sabia. Enfim. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Agora, eu imagino o coração de José. Aquele dilema entre deixar a sua mulher a vergonha pública ou fazer isso de uma forma secreta, mas é um divórcio, é uma coisa difícil, atravessada e tudo. E o anjo traz para José essa notícia maravilhosa. José,
o que vem dela, o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Aí, talvez José tenha se perguntado várias coisas que há 2000 anos se perguntam: como é que é isso? Como é que funcionou? Versículo 21, ela dará à luz um filho, ou seja, não explicou nada, né? Então, deixa para lá ficar como foi esse gerar do Espírito Santo e Maria, mulher virgem. Não tem explicação, irmãos. Pelo menos não entra-se nesse mérito. Se não entrou nesse mérito, eu também não vou entrar, né? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Perceba que quando diz e lhe porás, o que está querendo dizer? José, você vai colocar o nome dele, de Jesus. Mas aqui, irmãos, quando diz o nome de Jesus, não é que ele escolheu entre... Hoje se faz, né? Tem gente que faz isso, né? Coloca uma lista de nomes lá e vai escolher qual o nome e tudo. O nome aqui, naquela época, a escolha do nome era algo muito significativo. E neste caso, ainda mais, porque envolvia uma profecia. E não só isso, a profecia do passado, mas também com relação ao futuro. Por quê? Porque o nome de Jesus, como diz aqui, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele está dizendo que o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados dele, porque Jesus significa isso. Jesus significa o Senhor salva, ou Jeová salva. O nome de Jesus aquele bebê que haveria de nascer, já tinha no seu nome a sua missão. Isso é fantástico. A gente podia passar muito tempo aqui, mas prometo que eu já vou seguir para frente. Mas eu quero dizer que a ordem que ele recebeu era uma ordem muito específica e muito importante. A ordem que José recebeu de colocar o nome do seu filho, de Jesus, era importante demais, envolvia a própria missão daquele bebê que haveria de nascer. Vamos para frente, versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha aí de novo o nome com um significado. A importância da ordem que José recebeu era muito grande. E ele precisava fazer isso muito especificamente. Lembra que a gente precisa se colocar no lugar de José. José recebeu uma ordem. Primeiro ele recebeu um alento, né? Olha, que vem da sua mulher foi gerado pelo Espírito Santo. E depois ele recebe a ordem. Qual é a ordem? Coloque o nome do seu filho. Aliás, você não vai deixar sua mulher, né? Como ele estava pensando em fazer. E também você colocará o nome do seu filho, de Jesus. O que você deve fazer depois de receber uma ordem de Deus? Você tem que ficar procrastinando, demorando, esperando o que fazer, na dúvida se vale a pena ou não. O que José faz? Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Lembra que eu falei no começo que a gente vai olhar o que José fez e tentar pensar na nossa própria vida? Eu tenho certeza que Deus já lhe deu várias ordens. Inclusive você leva essas ordens aqui, né? Na sua Bíblia. Ou na Bíblia que está no seu celular, ou seja lá onde. Deus já lhe deu várias ordens. E algumas, inclusive, na sua leitura, nas pregações, nas vezes em que você é exposto à palavra de Deus, você consegue perceber ordens específicas de Deus para a sua vida. Se você não recebe essas ordens específicas de Deus para a sua vida, a partir dos momentos em que você é aberto, exposto à palavra, então tem algum problema. Talvez você precise do Espírito Santo habitando dentro de você. Talvez você não seja crente. Porque o crente verdadeiro, ao receber a palavra de Deus, ele entende que Deus está falando com ele. E que ele precisa mudar a sua vida.
Então, pressupondo que você é um crente no Senhor Jesus Cristo, recebe a palavra de Deus, e entende que precisa mudar coisas na sua vida, atitudes, sentimentos, decisões que você precisa fazer segundo a palavra de Deus. Você entende, Deus falou com você a partir da sua palavra. O que é que você vai fazer? Você vai pesar se vale a pena ou não? Você vai pensar se bota essa decisão mais para frente? Que decisão? De obedecer a Deus, mas é porque eu estou pensando o que vai acontecer, vou perder dinheiro, então alguém vai deixar de gostar de mim, ou então vai ficar um negócio muito estranho quando eu, fizer o que Deus quer que eu faça. Vai. Essa situação de José só ficou tranquilo no coração dele, mas a situação ainda é complicada, meu amigo. É muito complicada. Mas ele fez o quê? Ele acordou e fez. Então José não só abriu mão dos seus direitos, como nós deveríamos fazer também muitas vezes, mas José foi um homem que ouviu o que Deus queria dele e fez assim que levantou. Porque o anjo falou com ele quando ele estava dormindo. Aí naquela hora ele não podia fazer, né? Mas quando ele acordou, foi lá e fez. O quanto você tem esperado para fazer o que Deus espera de você? Você está esperando o quê? Passar um dia, passar uma semana, Não, ano que vem eu vejo isso aí. Aí... Não, daqui 6 meses, né? Porque um semestre dá para a gente ver muita... Não. Quando a gente vai vendo a narrativa dos evangelhos especificamente, Jesus chamando os discípulos, vem aqui, você vai me servir. Aí o que eles fazem? Não, eu vou pensar aqui, calcular. Não, eles vão lá e fazem. Ah, aliás, teve um que foi calcular. Não, tem que sepultar meu pai. Aí tem gente que pensa que Jesus é um homem insensível, o homem ia só para o funeral. Não, não era isso não, o pai dele estava vivo. Quando ele dizia sepultar meu pai, ele quis dizer, aquela história lá que você deve lembrar aí, é que ele estava esperando o pai dele morrer. Não, quando meu pai morrer, aí podia demorar. Aí é uma procrastinação grande, né? Pode ser 5 anos, 20 anos, não sei quantos anos o pai desse homem tem. O fato é, ele botou para frente. Jesus deixou claro naquela hora que o coração dele não estava no lugar. Mas aqueles que queriam servir a Jesus foi imediatamente, foi na hora. E José obedeceu também na hora. Então, se você quer aprender com a vida de José, irmãos, não procrastine, não deixe para depois o que Deus quer que você faça agora. Daí a gente vai falar um pouco, na próxima escola dominical, um pouco sobre gestão do tempo e a relação do trabalho do seu trabalho, que você pode chamar de secular e tudo, com a sua fé. E as pessoas falam muito sobre procrastinação e deixar as coisas para depois, pois tem uma coisa que você não pode deixar para depois. O quê? Obedecer a Deus. Faça agora. Não fique calculando, pensando se vale a pena, com o custo que vai ser. Não pense nisso. Obedeça. Como José obedeceu. Assim que ele acordou e pronto, foi o que ele fez. Versículo 25. Contudo, não a conheceu. No caso aqui, não a conheceu, quer dizer que ele não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Daniel. Não sei por que eu lembrei desse nome, que é um nome bonito, né? Eu acho. Não, embora seja um nome bonito, né? Eu reconheço, mas não foi esse nome. Foi Jesus, irmãos. José escolheu o nome de Jesus. Por quê? Porque ele recebeu essa ordem. Então a obediência de José não foi só uma obediência imediata, foi uma obediência exata. José fez exatamente o que Deus esperava dele, o que Deus ordenou a ele. E isso também é algo muito valioso na Bíblia. Muitas vezes a gente vê, fez fulano de tal, segundo o Senhor dissera. Ou seja, Deus valoriza quando Ele lhe dá uma ordem e você obedece em detalhes. Não, é porque foi 50-50, né? Foi uma parte eu obedeci, a outra parte é porque também a gente pode ser muito rigoroso, né? Um negócio muito radical. Sabe como é? As pessoas hoje não entendem. Não é assim que Deus espera de nós.
Então aquilo que Deus espera que você faça, faça e melhor, né? Faça direito, faça como Ele quer, segundo a palavra dEle. Deus não é um Deus de dúvidas. Deixa eu explicar melhor. Deus não quer fazer uma pegadinha com você, não. Vamos ver aqui como é que Ele vai fazer. Não, se Deus lhe dá uma ordem é para você obedecer, e obedecer certamente. Pronto. Não, mas eu estou na dúvida entre o bom e o melhor. Estou falando em termos do que Deus quer de mudança da sua vida, entre o que está errado e o que está certo. E se você é como eu, pecador, tem um bocado de coisa que Deus quer que você faça, que você não fez ainda. Faça logo e faça do jeito que Ele quer. Assim como José fez. Colocou o nome do seu filho de Jesus. Concluindo, irmãos, o que a gente precisa aprender depois desse exercício de se colocar no lugar de José, de empatia, né, e tal, aquele negócio? O que nós precisamos aprender com José? Que nós precisamos abrir mão, muitas vezes, dos nossos direitos. Embora estejamos certos, por amor às pessoas, muitas vezes você vai ver que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que embora você muitas vezes possa estar certo, vale a pena abrir mão desses direitos por amor a outra pessoa. A gente aprendeu com José que se Deus espera que você obedeça, obedeça logo, imediatamente. Assim como ele, assim que acordou, obedeceu aquilo que Deus esperava dele. E o nome do seu filho, Jesus, assim como Deus tinha ordenado, nos faz lembrar que, assim como José, a gente deveria aprender a obedecer de uma forma exata aquilo que Deus espera de nós. Aquilo que a sua palavra coloca, sem medo das pessoas, sem o temor dos homens, sem o temor deste mundo. Obedeça segundo o que Deus quer. Certamente poderíamos falar muito mais sobre esse texto, mas pensando na vida de José, se nós colocarmos isso em prática, certamente Deus vai se agradar. Se a gente pudesse resumir essas 3 ideias, como eu coloquei aqui, essas 3 atitudes de José, eu acredito, inclusive, que elas resumem aquele adjetivo que eu mencionei no início. José, versículo 19, seu esposo sendo justo. Uma pessoa justa como José é uma pessoa que abre mão dos seus direitos, que obedece a Deus imediatamente e obedece a Deus em detalhes, exatamente como Deus quer. Que assim busquemos ser pessoas justas como José. E ele não era conhecido como justo no sentido de que o texto não está dizendo que esse era como as pessoas pensavam dele. O texto está dizendo que ele era justo. E assim a gente pode entender que é como o Espírito Santo inspirou Mateus a escrever. Ele era assim, um homem justo. Era como Deus assim o considerava. Seja um homem, uma mulher, com justiça, justa, abrindo mão dos seus direitos, obedecendo a Deus imediatamente e detalhadamente. Vamos orar. Grandioso Deus, pedimos a Tua graça sobre nós, para que o Senhor nos faça aprender com a vida de José. Que sejamos justos, ó Deus, como ele assim o foi. Nos dá essa graça, ó Deus, nos ajuda a identificar o que precisa mudar, o que está de errado no nosso coração. O salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau. E eu posso te orar, Senhor, a Ti, de uma forma talvez, de uma forma diferente do salmista, porque eu sei que há o que precisa mudar na minha vida. E eu oro a Ti, Senhor, pedindo, Senhor, aquilo que o Senhor já viu que precisa ser mudado, me dá graça e força para Te obedecer e mudar, Senhor. E Te obedecer imediatamente, não esperar para que essas coisas aconteçam. E obedecer detalhadamente, ó Deus, exatamente como o Senhor espera de mim e de nós, segundo a Tua palavra. Clamamos a Ti, pedindo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Estamos encerrados.